Tem que escolher Guinegão e Kaique ou Thales e o cantor de churrascaria. Qual você prefere? Corinthians se reuniu com o pai do jogador. O Corinthians não quer mais se reunir com o staff do Gui Amorim. Correto? Porque o staff do Gui Amorim é o staff do Furquim. E a gente sabe o que aconteceu no staff do Furquim. Eles se reuniram com o Corinthians, aceitaram a proposta do Corinthians. De 7 mil ele ganharia 40 mil no primeiro ano de contrato, 50 mil no segundo, 60 mil no terceiro. Tanto que ele ganhava 7 mil no primeiro ano, 8 mil no segundo, 9 mil no terceiro. Tá ótimo para uma criança, para um adolescente. Metade do Brasil. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo, jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações, iniciando o vídeo falando um pouquinho aí do Cauê Furquim, que foi pro Bahia, e também do Gui Amorim. Os representantes do jogador, né, do Cauê Furquim, é também representante do Gui Amorim. O Corinthians está com medo de perder o Gui Amorim, como perdeu o Cauê Furquim para o Bahia, e o Timão está aí preparando um contrato novo para fazer com o jogador. Gui Amorim vai fazer agora com o Corinthians um contrato profissional para ganhar em torno aí de 40 a 50 mil reais por mês. Lembrando que os agentes de Gui Amorim, né, é o mesmo do Cauê Furquim. E quem tá saindo bem com isso? Os representantes, os agentes, porque já vendeu o Cauê Furquim para o Bahia por 14 milhões de reais e também está fazendo um contrato profissional com o garoto, que é muito jovem ainda. Então conseguiu vender um garoto e está fazendo um contrato profissional. E o Corinthians está com medo de perder, porque, segundo informações, né, o Gui Amorim é tão bom jogador quanto o Cauê Furquim. É um excelente jogador, já fez muito gol na base, é um jogador visto na base como uma joia. Então o jogador já vai ter um contrato profissional para ganhar aí uma grana muito boa. Corinthians está um pouco chateado. Corinthians pretende acionar a FIFA, porque o Bahia faz parte do Grupo City. Então, eles entendem que o Cauê Furquim está fazendo apenas uma ponte, porque ele vai para o Bahia agora com 16 anos, mas só pode ir embora para fora do Brasil com 18 anos. E assim que ele fizer 18 anos, ele vai jogar no City. E o Corinthians entendeu isso como o Bahia agiu de má fé. Mas o Corinthians vai chorar na cama, que é lugar quente. Por quê? O Corinthians, como o jogador tinha um contrato de base e já ganhava teto máximo, e trouxe o atleta para jogar no profissional, o Corinthians deveria ter feito um contrato profissional. Porque vindo para um time profissional, ter mais visibilidade, ter mais notoriedade, e sabia que questão de tempo o Corinthians ia perder o Cauê Furquim porque não fez esse contrato. Agora, o Corinthians, com medo de acontecer a mesma coisa com o Gui Amorim, o Corinthians já se está precavendo, fazendo um contrato profissional com o jogador, que era para ter feito com Cauê Furquim. Então, assim, a diretoria do Corinthians deixa muito a desejar. Fabinho Soldado está muito pressionado no Corinthians, até porque muitas pessoas entendem que houve, de certa maneira, falha, né? Falando muitas pessoas entendem assim, da diretoria do Corinthians. Entendem que houve falha do diretor executivo, o Fabinho Soldado, de deixar o jogador embora, e eles mesmos não fizeram o contrato. E em abril, quem estava no Corinthians como presidente era Augusto Melo. Então ele fez uma renovação de contrato com o Cauê Furquim, mais uma renovação de contrato de base. E a base, o teto máximo, eu já ganhava, que era 7 mil reais.
Então tinha que deixar o jogador na base, ou como o Corinthians trouxe ele para o time principal, não teria problema. Porém, tinha que fazer um contrato profissional, e o Corinthians não fez. E por isso, tem algumas pessoas da diretoria do Corinthians que não estão satisfeitas com o trabalho do diretor executivo Fabinho Soldado, que está sendo muito pressionado. Na verdade, Fabinho Soldado é homem de confiança de quem? De Augusto Melo. Só que Augusto Melo foi impeachmentado pelo Conselho Deliberativo. Então ele perdeu um pouco a moral com a diretoria. E a nova diretoria entende que alguns trabalhos dele não estão sendo bons. Para mim, Fabinho Soldado tem um trabalho mediano. Algumas coisas ele acertou, outras coisas ele não acertou. Isso aí faz parte do processo, até porque o Fabinho Soldado é o primeiro cargo da carreira dele como diretor executivo. E no Flamengo ele trabalhava no Scout. Gente, o que vocês acharam de todas as informações aí do Corinthians fazendo um contrato profissional com o Gui Amorim com medo de perder ele, como perdeu o Cauê Furquim para o Bahia? Os espaços aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para fortalecer nosso trabalho. Vamos mudar de assunto. Vamos falar no jogo de daqui a pouco, às 21 horas, entre Corinthians e Bahia, na Neoquímica Arena. Primeiro jogo do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então, o Corinthians, que não anda bem no campeonato, se perder o jogo hoje, pode terminar a rodada do primeiro jogo do segundo turno na zona de rebaixamento. Segundo informações, que Dorival Júnior acabou aí treinando na semana com Guinegão e Kaique no ataque. O Dorival me parece que não está confiando aí no Thales Magno, né, no ataque, e nem o Hector Hernandes, que não está jogando nada. E nesse jogo de hoje, Dorival vai ter muitos problemas, porque não tem vários jogadores lesionados. Tem Yuri Alberto, Memphis Depay, Carrídio e Hugo, lateral esquerdo. E já suspenso tem Romero, então levou o cartão amarelo, levou o cartão vermelho contra o Juventude. Tem também o Kaká, que levou o cartão amarelo no banco, também está fora. Então o Corinthians tem uma série de desfalques. E esse jogo de hoje é muito importante. O Corinthians tem que jogar muito e tem que ganhar esse jogo. Porque se não ganhar, a situação vai ficando complicada. Porque o que adianta ser campeão da Copa do Brasil, que é uma possibilidade enorme. Campeonato de mata-mata, o Corinthians é muito valente. Dorival é muito preparado, gosta muito de jogar a Copa. E ser rebaixado no Brasileirão. Se falando de Copa do Brasil, no primeiro jogo, pelas quartas de finais, né, Corinthians vai jogar o primeiro jogo lá na Arena da Baixada, e o Timão terá, a torcida do Corinthians terá 4.000 ingressos à sua disposição. Todos os ingressos estão sendo vendidos no site do Atlético Paranaense. O primeiro jogo será na Arena da Baixada dia 27 de agosto, né? E o segundo jogo será na Neoquímica Arena dia 11 de setembro. Então, Corinthians, nesse jogo da Copa do Brasil também, Corinthians não poderá contar com Memphis Depay, Yuri Alberto e Carrídio. Carrídio, porém, só joga ano que vem. Gente, mudando de assunto para fechar o vídeo, vamos falar um pouquinho de Augusto Melo, que teve mais uma ação indeferida na justiça. Dessa vez, Augusto tentou anular o processo penal por suposta irregularidade nos trabalhos do GAECO e da Polícia Civil. Lembrando que Augusto Melo teve os bens sequestrados e está respondendo o processo por lavagem de dinheiro, furto qualificado e associação criminosa. Não só Augusto, mas também seus ex-diretores Alex Cassundé, Sérgio Moura e Marcelo Mariano. Augusto Melo perdeu o apoio dos sócios, né, da torcida organizada, dos diretores, do CORE, do Conselho Deliberativo, e tem vários problemas na justiça. Não dá para dizer que o problema é político em referente a Augusto Melo. E aí, fiel, o que vocês acharam de todas as informações? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.